Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer uma revisão para o nosso o teste do segundo bimestre. Eu tenho passado essa revisão em sala de aula para o grupo, eu já passei para o grupo A, eu acredito. Essa semana também vou estar passando para o grupo B, mas de qualquer forma eu vou manter essa revisão aqui também online, tanto para os alunos que estão apenas pela via online, quanto para os alunos que estão em algum dos grupos e quiserem reforçar a revisão, apesar da gente ter passado em aula, ter tido a oportunidade também de tirar as dúvidas. Vamos lá. Primeira questão sobre a nossa revisão de um conteúdo que a gente passou. O que seria simetria? O que é simetria? Vocês lembram disso? Olhem bem na página 80. Simetria é quando uma imagem. Perdão, aqui eu não estou conseguindo tirar esse. Quando uma imagem tem dois lados iguais. Iguais em qual sentido? Iguais espelhados. Ou seja, tudo que tem para um lado tem para o outro. O corpo humano pode ser considerado um corpo com uma figura simétrica. Apesar de muitas vezes não ser tão perfeito assim, tão simétrico assim. Mas de alguma forma, tudo que tem para um lado tem para o outro, né? A gente tem um olho aqui, tem um outro aqui. O buraquinho do nariz aqui e aqui. Os dentes para cá, os dentes para cá. As orelhas, os membros, né? Os braços, as pernas. Isso seria um tipo de simetria, um exemplo de simetria. Mas uma imagem simétrica mesmo, ela tem um lado ou igualzinho ao outro ou muito parecido com o outro. Tendo pequenas diferenças apenas. Aqui na página 80 a gente tem um exemplo de imagem simétrica. No caso, essa imagem simétrica esse artista fez a partir de recortes de papel, né? Mas a imagem é totalmente... Tá vendo? Tudo que tem de um lado tem do outro. Apesar de ser uma imagem bem complexa, tudo exatamente, se tu dividir aqui no meio da imagem, você vai olhar tudo que tem de um lado, tem do outro. Isso é uma imagem simétrica, ou seja, uma imagem que tem simetria. Quando a imagem tem dois lados diferentes, sei lá, qualquer imagem, esse exemplo aqui, essa outra imagem aqui, ela não é simétrica. De um lado tem uma coisa, do outro tá de outra forma. Então, entenderam o que é simetria? Simetria é uma imagem que tudo que tem de um lado, espelhado, tem do outro. Vamos ver o que mais que a gente pode lembrar. Esse princípio da simetria aqui foi passado numa aula sobre o uso do papel na arte. No caso, esse exemplo de simetria aqui desse artista, ele utilizava o recorte de papel. Ele fez o desenho no papel, recortou, né? E construiu essa imagem simétrica. A gente também estudou nesse período, nesse bimestre, perdão, coisas sobre instrumentos musicais. A produção de música é feita por meio de instrumentos musicais. Mesmo quando a gente quando coloca a voz como uma forma de produção de música, a própria voz humana é considerada um instrumento musical. E a gente falou dos tipos de instrumentos musicais. Vocês lembram o que é um instrumento de corda? O instrumento de corda é um instrumento que utiliza uma corda esticada e a vibração dessa corda, né? A gente faz essa vibração seja com a palheta, ou seja com o dedo, ou com qualquer outro tipo de ferramenta. Por exemplo, o violino tem aquela vara do violino. Sempre que tem esse tipo de vibração em alguma corda, é um instrumento de corda. Instrumento de corda seria o violino, a guitarra, o violão, o baixo, o berimbau. O berimbau tem uma cordinha só geralmente o capoeirista ou o instrumentista do berimbau fica batendo, né? Todos esses são exemplos de instrumentos de corda. O que são instrumentos de percussão? Lembra de instrumento de percussão? Instrumento de percussão é aquele que a gente faz a partir de um impacto, que a gente bate nele, seja com a mão, seja com algum instrumento como uma baqueta, por exemplo. A bateria, as pessoas usam uma baqueta. E a partir desse impacto eles geram um som. São instrumentos percussivos.
percussão. O triângulo, lembrem bem do triângulo. Triângulo, não sei se vocês sabem qual instrumento é, um instrumento que é realmente um triângulo feito de metal. Você pega uma outra haste de metal e fica batendo nele. Geralmente usado no baião, no forró, é muito comum a utilização do triângulo, fica batendo assim. A bateria seria também exemplo de percussão, o tambor, o pandeiro, tambor, bateria, bumbo grandão ou bumbo de bateria mesmo que você use o pé, mas todos esses são instrumentos de percussão. Instrumentos membronofone. O que é um instrumento membronofone? É um instrumento que existe, que ele tem uma membrana. É um instrumento de percussão, é um tipo de instrumento de percussão, mas que ele tem uma espécie de membrana que a gente geralmente chama de pele. O que é essa membrana? É uma superfície esticada, presa a um limite. Que exemplo de instrumento membrofone a gente pode dar? A gente pode dar, por exemplo, o pandeiro. Não sei se vocês sabem como é que é o pandeiro. O pandeiro é um instrumento assim redondo e ele tem umas argolas assim que ajudam no barulho dele. Mas aqui, na parte de cima dele, tem uma superfície que fica esticada ali. Fica presa, aí você fica batendo ali. O tambor também tem. Aquilo que você bate no tambor, aquela parte ali, é uma membrana. A caixa tem aquilo também. Então lembrem bem desse, para facilitar bastante para vocês. O pandeiro, lembrem do pandeiro como um exemplo de instrumento membranofone. Nome difícil, mas vamos lá. Aqui vou falar agora de outra coisa, né? A gente estava falando de música, vou voltar para a questão do papel. Porque a gente teve isso nesse bimestre. A gente falou sobre música e falou sobre o uso do papel na arte. Falando sobre papel, a gente falou das medidas padrões de papel. Quais são essas medidas? São a A4, que é um tipo de folha muito normal, assim. Tem uma medida próxima desse livro. Acredito que esse livro esteja em A4, não tenho certeza, teria que ter a régua aqui perto para medir. A A3 seria uma folha que é o dobro da A4. Então, como se fosse essa aqui aberta. É como se essa medida aqui fosse de A4 e essa medida aberta de A3. Ou seja, a A3 tem o dobro da A4. A2 tem o dobro da A3. A1 tem o dobro da A2. A0 tem o dobro da A1, que é uma folha imensa, gigantona. Então, tem que lembrar dessa relação de dobro. Ou seja, um papel em tamanho A3 tem o tamanho de duas folhas A4. Lembrem bem disso. Um papel de tamanho A2 tem tamanho de duas A3. Um papel de tamanho A1 tem o tamanho de duas A2. Sempre, à medida que o A vai diminuindo, o tamanho vai dobrando. Então vamos lembrar das mais famosas, que a gente geralmente usa muito A3 e A4 no dia a dia, até para quem trabalha com artes usa muito A3 e A4. Lembre muito que o tamanho A3, o tamanho de papel A3 tem o mesmo tamanho de duas folhas A4. Tá ok? Falando de papel também, uso de papel na arte. A gente lembra que eu levei uma máscara, mostrei aqui online uma máscara feita de carnaval, feita de papel. Era uma técnica chamada papel machê. Uma máscara completa, durinha, feita de papel e cola. É uma técnica. Que outras possibilidades do papel você tem para fazer arte? Uma possibilidade para a gente lembrar aqui: origami. O que é origami? É uma técnica onde você pega uma folha de papel e vai dobrando até transformá-la num objeto artístico, geralmente uma espécie de escultura feita com dobraduras. Um exemplo de origami: um barquinho de papel é um exemplo de origami. Um aviãozinho de papel é um exemplo de origami.
Mas existem origamis muito mais complexos, como um pássaro feito de papel, um cavalo, um cachorro feito de papel, tudo isso é origami. Tudo com dobradura, né? Não, pega a folha, dobra até ela transformar em algo, em uma imagem interessante. O origami é uma técnica japonesa também, é bom lembrar isso. Então lembre o que é o origami. O origami é uma técnica que se origina no Japão e que onde você, a partir de uma folha de papel, você faz dobraduras com ela e transforma em objeto de arte. Lembre bem disso. Como o papel pode ser utilizado na produção artística? Pensem nessa questão. Lembrem de coisas que a gente falou: máscaras, origamis, recortes de papel, que nem aquele da simetria. Você faz pinturas no papel, aquarela, desenhos, tudo isso papel são formas de utilizar o papel na arte. Então, gente, é isso. Se tiverem qualquer dúvida, pode falar, tá bom? Falou, bom teste quando chegar no dia do teste e até mais.